Bom dia, hoje nós vamos iniciar na página 300, finalizando na 304, encerrando assim o módulo 3 de Geografia, tá? Roda de leitura. No texto a seguir, o escritor João Ubaldo Ribeiro relata alguns costumes dos moradores de Aracaju, em Sergipe, na metade do século XX. Aracaju, a cidade onde nós morávamos no fim da década de 40 e começo da de 50, era a orgulhosa capital de Sergipe, o menor estado brasileiro, mais ou menos do tamanho da Suíça. Essa distinção, contudo, não lhe tirava o caráter de cidade pequena, provinciana e calma. Sabíamos do mundo pelo rádio, pelos cinejornais que acompanhavam todos os filmes e pelas revistas nacionais. A televisão era tida por muitos como mentira de viajantes. Só alguns loucos andavam de avião. Comprávamos galinhas vivas e verduras trazidas à nossa porta nas costas de mulas. Tínhamos grandes quintais e jardins. Meninos não discutiam com adultos. Mulheres não usavam calças compridas nem dirigiam automóveis. E vivíamos tão longe de tudo que se dizia que quando o mundo acabasse, só íamos saber uns 5 dias depois. Fomos a primeira família da vizinhança a ter uma geladeira e recebermos visitas para examinar o impressionante armário branco que esfriava tudo. Quando surgiram os primeiros long play, disco de vinil, que a gente comentou semana passada, aquele preto, que tem outras cores também, já tínhamos vitrola apropriada e meu pai comprava montanha de gravações dos clássicos que ele próprio se recusava a ouvir, mas nos obrigava a escutar e comentar. Então aqui, João Ubaldo Ribeiro está relatando como era naquela época, né? Entre final da década de 40, quando a gente fala assim década de 40, é porque foi o ano de 1940. Então foi no final, porque a década de 40 começa em 1940 e termina em 1949, né? A década de 50, 1950 até 1959. Década de 60, 1960 até 1969, tá? É assim que a gente fala de década. Então aqui ele está falando que no final da década de 40 e início da 50, né? Final da década de 40, a gente pode imaginar que seja 1947, 48, 49, né? E início dos anos de 1950. Então ele está relatando como é que era. Ali mulher não usava calça, mulher não dirigia carro, televisão era mentira de viajante, porque as pessoas não tinham TV e os viajantes que passavam por outras cidades já existia televisão, as pessoas achavam que era mentira deles, então falavam que era mentira de viajante. Mas o que falou aqui? Que a cidade que o estado de Sergipe é pequeno, mas é do tamanho da Suíça. A Suíça é um país da Europa, né? Então, apesar dele ser um dos menores um dos menores estados do Brasil, ele ainda consegue ser do tamanho da Suíça, do país da Suíça, tá? Mas o que? Galinha, não existia galinha em bandeja, já limpinha, não. Eles compravam a galinha viva e matavam em casa. Eu mesmo cansei de ver minha avó. Eu nem sou da década de 50, nem de 40, não, gente. Mas a minha avó ainda, quando eu era criança, matava a galinha lá na pá, né? E assim ele veio relatando as coisas de como eram, né, esses anos. E aqui por final vem falando sobre o impressionante armário branco que esfriava tudo, nada mais era do que a geladeira, né? E veio falando também dos discos de vinis que eram chamados long play. Aí na página 301 coloca a autocorreção e a data de hoje, por favor. A data de hoje, 8/9. E aí vem perguntando assim, gente, o que era o impressionante armário branco que esfriava tudo? Eu até disse, agora é mesmo. O que era? Isso, a geladeira. Então vocês vão colocar aí geladeira. E aqui pediu para pesquisar sobre long play,
eu também já tinha dito, né? Que se referia aos discos de vinil que eram reproduzidos, tocados em toca-discos, ok? E a terceira questão, você acha que na época descrita no texto, o tempo parecia passar mais rápido ou mais devagar do que nos dias atuais? Na verdade, a impressão que se dava é que passava mais devagar, porque as informações e as notícias levavam mais tempo para chegar e não eram instantâneas como atualmente. Além disso, a locomoção entre os lugares demorava mais tempo. Eu lembrei também, achei engraçado quando ele falou que lá era tão distante de tudo que se o mundo acabasse, eles só iam ficar sabendo 5 dias depois, né? Então, quer dizer, hoje a gente realmente tem a impressão de que tudo passa muito rápido, que a hora passa rápido, que os dias passam rápido. A gente tem essa sensação, né? Porque é tudo muito instantâneo. Se estourar uma guerra agora lá no Oriente Médio, a gente vai saber na hora pela internet, né? Se conseguirem o impeachment do presidente, que tá todo mundo correndo atrás, se sair a gente sabe na hora, né? Se acontecer, vamos dizer que o Brasil esteja jogando futebol, a gente assiste ao vivo o Brasil ganhar mais uma Copa do Mundo, a gente participa do jogo, da premiação, tudo. E antigamente não era assim, né? Se estava ocorrendo um jogo fora do Brasil, os repórteres estariam lá e tal, aí ia ter que esperar os repórteres chegarem ao Brasil, poder preparar tudo para botar no jornal, imprimir e botar nas bancas e para as pessoas comprarem. Era assim que as pessoas conseguiam as coisas. Vamos brincar de telefone sem fio. A brincadeira funciona assim. Todo mundo conhece como é que brinca de telefone sem fio, né, gente? Eu vou fazer essa brincadeira com vocês aqui de forma online, tá? Para ver se dá certo. Então, aí, aqui vem falando, vamos ficar telefone sem fio? A brincadeira funciona assim. Todos os colegas da turma fazem uma fila, o primeiro da fila fala no ouvido do segundo uma palavra ou uma frase. O segundo da fila fala a mesma coisa no ouvido do terceiro e assim por diante. O último da fila diz em voz alta o que entendeu. A graça está aí, geralmente o que ele entendeu é bem diferente daquilo que o primeiro falou. A frase abaixo foi dita pelo último da fila em voz alta, decifre o que o primeiro falou. Então tá aqui, ó, o transporte ideal para longos percursos é o trem. Bem, aqui na página 303, organizar o pensamento, nós temos relembre o que você estudou e veja se aprendeu tudo. No Brasil, o meio de transporte mais usado é o rodoviário, apesar de ser o mais caro. Não necessariamente. Os meios de transporte e comunicação mudaram com o decorrer do tempo. Os meios de transporte mais utilizados no mundo são rodoviário, aéreo, ferroviário, hidroviário e rodoviário. As novas tecnologias possibilitaram a chegada de informações para pessoas em tempo real. E aqui está o mapinha de aprendizagem. Agora aqui na página 304, para a gente encerrar, pedindo para completar o diagrama com as palavras que estão aqui, né? Exemplo de atividade do setor primário, pecuária, setor de economia que mais emprega pessoas no Brasil, terciário, exemplo de combustível fóssil, carvão, energia produzida pela força do vento, eólica, modo de produção manual, artesanato. A linha D, deixou a indústria mais eficiência, a linha de montagem. 7, necessária para a realização de compras online, internet. 8, meio de transporte coletivo que é usado nas áreas urbanas, é o metrô. E tá aqui embaixo para vocês conferirem, tá? Assim a gente encerra o módulo 3 de Geografia deste bimestre. Bye, bye!